Eu sou o professor Zá. Estamos transmitindo esse vídeo do nosso laboratório de perícia forense arbitral e hoje nós vamos falar sobre compliance, dada a relevância do tema, após as operações de Lava Jato, os escândalos todos envolvendo desvio de recursos da Petrobras, outros estatais e várias obras envolvendo aí poder público, de licitações que foram fraudadas por sobrefaturamento, licitações dirigidas, propinas, entre várias outras circunstâncias. A bem da verdade, na nossa história do Brasil, sempre existiu uma preocupação muito grande com as não conformidades e desvio de finalidades. Por isso, existiu a auditoria interna. A auditoria interna, há 3 décadas atrás, já se preocupava com essa situação. Se ocupava dos controles internos e tentava descobrir todas as possíveis irregularidades. Após isso, surgiu a figura do Conselho Fiscal, que é o guardião da ética, justamente com esse sentido de aprovar as contas corretamente, fiscalizar, receber denúncias, tentar apurar fraudes, entre várias outras atribuições do Conselho Fiscal. Passaram-se alguns anos, surgiu a figura do Comitê de Auditoria, que nada mais é do que aquela auditoria inicial, só que, além dos contadores, esse comitê passou a receber advogados, economistas, engenheiros, administradores. A finalidade sempre continua sendo a mesma: preservar a ética no combate às não conformidades. E agora, nesse processo de evolução, de busca de uma solução, nós temos a figura do compliance. Essa figura do compliance extremamente nova, ela requer algumas providências. Primeiro, a necessidade de que exista uma vontade política dos gestores, dos sócios controladores, para que a sociedade empresarial esteja em compliance. A necessidade de recursos para isso e a necessidade de que seja implantado um programa de ética que começa com a formação dos filhos dos empregados, dos filhos dos diretores, lá na infância. A personalidade das pessoas se forma até os 7 anos. Então, a disciplina de compliance, de ética, deve iniciar no maternal e ir até o doutorado. Com relação aos principais indicativos da necessidade urgente de uma mudança de comportamento e a aplicação do programa de compliance, nós vamos passar a listar essas necessidades. A partir de agora, nós vamos passar a listar essas necessidades. Os indícios que nos levam a concluir pela presunção hominis, ou seja, pela presunção da experiência, de que urge um programa de compliance, são os seguintes: existência de multa de trânsito, não há necessidade de uma efetiva corrupção vultuosa, já existe um desequilíbrio quando não se respeita as leis de trânsito. Demandas trabalhistas, demandas por violação de direitos dos consumidores, existências de auto de infração por incompatibilidades fiscais, multas, por exemplo, existência de uma contabilidade não confiável que contém ocultação de bens, direitos, obrigações, a prática de caixa 2, favorecimento ilícitos, prática de atos lesivos ao meio ambiente, isso nas mineradoras é muito comum, distribuição disfarçada de lucros aos
acionistas controladores. É muito comum isso, ocorre às vezes por alienação de bens por preço inferior, entre outras práticas criminosas. A prática de propina entre compradores e vendedores. A velha e abominável política do dá lá, toma cá. A violação de direitos autorais, inclusive uso indivíduo de marcas, de patentes. A prática de concorrência desleal ou parasitária. A ausência de um programa de logística reversa para resíduos líquidos e sólidos. É o caso, por exemplo, da produção de pneus, que tem que ser retirado do meio ambiente, de óleos vegetais, óleos minerais, enfim, embalagens plásticas. Variação patrimonial positiva dos dirigentes e gerentes incompatíveis com a renda. Isso é uma preocupação muito grande da existência de atos de não conformidade. Altos giros de empregados, independente do motivo, salários insuficientes, nepotismo, falta de treinamento, programas, etc. Ausência de vontade política de efetivamente consolidar os princípios e as práticas de uma boa governança. Isso que nós listamos são os indícios da existência de uma não conformidade, falta de compliance. Esses indícios eles são bem simples, como nós vimos, a partir de uma simples multa de trânsito até propina entre vendedores, compradores, etc. É deveras importante uma conscientização e uma vontade política para superar essas dificuldades. Não basta existir a contratação de um consultor de compliance. É necessário realmente essa vontade política. Meus amigos, esta era a mensagem que eu queria passar. Muito obrigado, um abraço a todos.